Pai querido, eu te agradeço por esse sábado, te agradeço porque o Senhor nos mantém, por esse movimento, te agradeço muito pelo entendimento da tua palavra e te peço agora que o Senhor mantenha nossas mentes, os nossos corações abertos para receber o que o Senhor tem a nos falar. Eu te peço que possas me usar, que tudo que eu falar seja dirigido por ti. E te peço também que os meus irmãos possam participar da melhor forma possível, que o teu Santo Espírito nos guie nesse estudo. Obrigada pela tecnologia também, porque podemos nos comunicar e também até matar a saudade através dela. E obrigada pela comunhão entre irmãos. Eu te agradeço por essas bênçãos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar sobre a consciência. A consciência, eu acho que pode ser um tema muito abrangente, mas eu quero falar sobre a perspectiva do movimento. Claro, eu vou pegar fragmentos de coisas que o Parminder falou. O ancião Parminder fez na Campal que teve em Portugal. Ele falou um pouco sobre isso, e eu achei muito interessante, muito pertinente para a gente. E qualquer dúvida que tiverem, coisas a acrescentar, para vocês que assistiram a essa Campal também, muitas outras que eles citam o assunto, eu peço que vocês participem, só levantem a mãozinha que eu vejo aqui e abro para vocês falarem em ordem, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. O que é consciência para vocês? Agora eu já peço que vocês comecem a participar. O que é a consciência? Sei lá, eu imagino que a consciência seja um local da mente onde a gente faz a diferença ou tem a concepção do que é certo ou errado. Não sei se essa colocação certo ou errado seria a ideal, mas talvez seria o que eu gostaria de expressar. Muito bom, Cris, obrigada. Era exatamente essa resposta que estava buscando e foi muito rápida, obrigada. E bom demais falar com você. Eu busquei no dicionário o significado de consciência, e tem vários, mas eu escolhi 2. O primeiro significado que me deu foi o seguinte: sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Ou seja, a consciência, ela é um lugar limpo. Ela é um lugar, assim, onde você pode ter clareza de pensamentos. É interessante que esse tema casou muito bem com um tema que um psicólogo conhecido meu, na verdade, meu colega de trabalho, ele dá uma palestra em relação a isso, que é muito interessante. Ele pede, né, para a gente encher uma bacia transparente com água, tipo um aquário, só com água, e uma bacia cheia de pedras. E aí ele pergunta, né, ao público, para vocês, qual é a consciência e qual é a memória? E aí, claro, todo mundo dá sua opinião, do porquê, qual é a consciência, qual é a memória. E depois ele dá a explicação de que a memória é o vaso cheio de pedras, porque é onde ficam registradas todas as vivências que o ser humano teve. Então, pode ser no subconsciente, onde você não lembra muito bem, e pode ser no consciente, pode ser uma memória recente, mas ela é sempre muito poluída. Ela sempre vai ter muita coisa ali. Já a consciência, ela é aquela água transparente, cristalina, clara. Se ela não for assim, ele ele é bem filósofo, assim, e ele explica que se a consciência ela está cheia de pedras, ela vai ficar turva, ela vai ficar, ela não vai ficar clara e você não vai conseguir tomar decisões com clareza, porque todas as suas memórias, os seus ressentimentos te fazem ficar com a mente embotada realmente. Ele não usa essa palavra, né, mas é uma palavra que a gente gosta. A mente fica embotada por tantas memórias que estão na consciência. Então, é interessante que a gente fala muito de consciência limpa, né? Mas vendo no aspecto realmente da psicologia, a consciência ela tem que ser sempre limpa para que a gente enxergue com clareza, como aqui a descrição diz,
a totalidade do seu mundo interior. Ou seja, para a gente tomar uma decisão, para a gente até viver, assim, no sentido literal, a gente precisa trazer à consciência algumas memórias. Então, algumas coisinhas, algumas crenças, algumas vivências que a gente teve, elas vão ser fundamentais para que a gente tome aquela decisão com base na consciência. Então, aquela memória, ela vai para a consciência e dali a gente consegue tomar uma decisão. Pode ser certa ou errada, mas o que importa é que as nossas decisões geralmente são pautadas por memórias que vão direto para a consciência, que é a água cristalina, né? E a gente consegue com clareza, no estado normal, né, da nossa mente, tomar aquela decisão. Mas a outra definição, e é a que a gente vai pegar mais, vai agarrar mais, é justamente a segunda definição do dicionário, que é a seguinte: sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Ou seja, a consciência, nesse sentido, nesse aspecto, eu acho que vocês vão concordar comigo, ela vai variar de acordo com as suas crenças. Então, uma definição é ligada à outra. A definição de que, a que eu dei, né, que a consciência é um espaço liso, que você coloca informações e com base nessas informações e vivências você toma uma decisão. Da mesma forma, vai acontecer aqui, nessa outra definição, que é exatamente o que a Cris falou, que era a resposta que eu queria ouvir. A consciência é o que você utiliza para pautar as suas decisões ou as decisões de outras pessoas, né, como certas ou erradas. E vocês percebem que essa consciência ela é totalmente individual? A consciência ela não é universal. A gente pode até ter um grupo de indivíduos que pensem da mesma forma e que atuem da mesma forma com base nos seus princípios, mas a gente não vai encontrar, não vai ter, de jeito nenhum, unanimidade, no sentido de que todos os seres humanos, de todos os países, de todas as nacionalidades, pensem de igual maneira, se comportem de igual maneira de acordo com a sua consciência. Porque a consciência, ela vai ser pautada em motivos individuais, como fala aqui nessa definição. Para deixar mais claro, eu vou dar um exemplo. Essa imagem aqui mostra as mulheres de burca, né? A gente conhece bem essa realidade. Não estou aqui para discutir em relação à burca em si, mas eu quero trazer esse exemplo em relação a essas mulheres, em sua maioria, né? Eu sei que é um conceito mais profundo, uma questão também religiosa, uma questão social no país delas, mas é justamente por isso que eu trouxe esse exemplo. Para mim, é o exemplo perfeito. Porque para essas mulheres, usar o cabelo à mostra, e até nesse caso, né, específico, o rosto à mostra, é um pecado. É errado. E para a sociedade que elas estão inseridas, também é totalmente errado. Então, se elas tirarem essa burca numa praça pública, elas vão ser punidas. Elas vão ser punidas porque no país delas, ou até na crença delas, caso elas estejam em outro país, não importa, a maioria delas vai acreditar que elas devem usar a burca, e se elas não usarem, é pecado. Elas vão estar cometendo um pecado realmente. Para a gente aqui, já não é assim. Eu estou com o meu cabelo solto, totalmente à mostra, a vida toda eu fiquei assim, nunca usei uma burca, e para mim tá ok, tá tudo bem. Para minha sociedade tá tudo bem. Então, as nossas crenças, elas definem realmente como vai ser a nossa consciência de que se isso está certo ou errado. Isso é interessante, trazendo agora outro exemplo, né, mais da nossa realidade, do nosso contexto, né, literal. Não sei se todas vocês pegaram, as mulheres, né, que estão me assistindo, pegaram essa fase, eu acredito que sim, não tem ninguém novo aqui, mas eu tenho certeza que vocês lembram da época que a gente usava saia, e só usava saia.
E quando a gente até precisava usar calça no nosso trabalho, a gente se sentia super culpada, ou nem usava. Burlava uma regra do trabalho, digamos assim, mas preferia ser vista de forma... Não é ruim, né? Não é que seja ruim você só usar saia aos olhos da sociedade, mas para a nossa sociedade é estranho, minimamente estranho, uma mulher só sair de saia. Mas, em detrimento à visão da nossa sociedade, a gente preferia obedecer ao que a gente acreditava que era Deus que estava mandando. Então, pela nossa crença, pela nossa consciência em relação à vestimenta, a gente só usava saia. Para os olhos da sociedade, a gente, assim, não tinha sentido, a gente não tinha, até muitas vezes, aceitação. Acho que muitas de nós passamos por essa situação de perguntarem, na nossa sociedade, perguntarem por que você só usa saia? Porque não é algo comum, mas não importava para a gente. Deus estava mandando e era isso. Era essa a nossa verdade. Então, para aquelas mulheres que não viam da mesma forma, a gente estava agindo de uma forma estranha. Para a gente, se a gente colocasse uma calça, a gente estaria pecando, ou no mínimo estaria agindo de forma errada, digamos assim. Talvez não pecando num sentido tão profundo da palavra, mas para a gente estava errado em usar calça. E aí veio uma luz nova, que fazia total sentido, e a gente mudou esse pensamento. E hoje em dia, só usar saia que é errado para a gente. E usar a calça é um símbolo de igualdade. Então, vocês percebem que a consciência ela muda de acordo com as suas crenças? Ela é totalmente pautada no que você acredita. Eu vou passar agora para vocês uma história que eu achei bem interessante. Na verdade, não é uma história, é um experimento científico que foi feito logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um experimento, agora eu vou pedir que alguém leia, depois que eu explicar, né? Foi um experimento feito justamente para tentar entender, né, o que levou tantos soldados a cometer assassinato, né? Pessoas normais, pessoas que não eram assassinas, pessoas assim que só estavam ali para servir seu país, mas matavam a troco de nada, muitas vezes sem nem saber o porquê, sem nem entender direito o porquê, ou até entendendo, mas a gente sabe que como ser humano normal, a gente não pensaria em matar milhões de pessoas ou milhares de pessoas, né? A não ser que tenha um sentido muito profundo para isso. E esse experimento buscou mostrar justamente isso. Alguém quer ler? A experiência de Milgram foi uma experiência científica desenvolvida pelo psicólogo Stanley Milgram. A experiência tinha como objetivo responder à questão de como é que os participantes observados tendem a obedecer às autoridades, mesmo que as suas ordens contradigam o bom senso individual. A experiência pretendia inicialmente explicar os crimes bárbaros do tempo do nazismo. Ou seja, essa experiência, como eu falei, ela buscava uma resposta do porquê ser humanos, pessoas comuns, normais, cometeram crimes tão bárbaros. Se tratava de três indivíduos nessa experiência. Um grupo, né, entrevistou, na verdade, colocou 3 indivíduos como se fosse uma peça de teatro. Uma pessoa, ela tinha que ser o professor ou a professora, né, do experimento. A outra pessoa seria o aluno e o outro seria o médico. Quando a pessoa chegava para esse experimento, era sorteado. Ela via, né, eram 2 pessoas para o experimento e o médico, teoricamente, era a autoridade ali para captar as informações daquele experimento. E o que acontecia? Eles faziam sorteio, só que o sorteio era burlado. O aluno era sempre um ator, o médico também. Os 2 eram atores, eles não eram nem aluno, nem médico. Mas eles não, o participante não sabiam que eles 2 eram atores. Achavam realmente que era um experimento sério,
e que a outra pessoa estava ali de forma aleatória, porque aceitou participar de um experimento assim como ele. E aí essa pessoa sempre caía como professor. A pessoa que não sabia de nada, né? Que não sabia como seria o experimento, nem o objetivo dele. E ele, como professor, ele deveria fazer perguntas ao aluno, algumas perguntas específicas, e se esse aluno errasse, ele tinha que dar um choque nesse aluno. Isso foi real, tá, gente? Tem até se vocês pesquisarem na Wikipédia ou no Google mesmo, aparecem vários sites falando dos experimentos mais bizarros da humanidade, enfim, aparecem tudo isso. E aí esse professor, ele tinha que dar um choque no aluno quando ele errasse a resposta. Ele tinha um gabarito, né? E o aluno não tinha, então quando ele errava, ele tinha que dar o choque. O que acontece é que esse choque era progressivo. O primeiro erro era um choque bem levinho. E assim consecutivamente, até chegar no último, que era um choque letal. E aí, essa pessoa, que era normal, foi feito com várias pessoas. Essa pessoa era uma pessoa normal, não era um assassino, nem nada, era uma pessoa qualquer. Mas ele começava dando choque fraco, e o aluno só dava um ai, né? Expressava dor, mas bem pouca, então ele continuava. E aí ia chegando na metade do experimento e o aluno já gritava de dor. Toda vez que ele errava de propósito, né? E, claro, o choque não era real, era um ator, mas essa pessoa não sabia que não era real. E ele gritava, assim, desesperadamente de dor e demonstrava realmente, pedia para parar, pelo amor de Deus. E essa pessoa ficava desconfortável, na maioria dos casos, e olhava para o médico, e o médico falava, continue, é importante para o experimento. Não se preocupe que eu estou aqui. E aí ia seguindo, erro atrás de erro, e até que chegava perto do choque letal. E aí a pessoa olhava de novo para o professor, para o médico, dizia que queria parar, mas o médico falava, não, pode continuar, é importante para o experimento, faz parte, está tudo sob controle. E essa pessoa continuava, até que chegava 65%, o estudo, né, totalizou 65% das pessoas que fizeram o experimento chegaram ao choque letal. E esse aluno, né, entre aspas, morria. Ele parava de dar sinais de vida, mas eles seguiam até o fim. Eu achei, assim, bem assustador, realmente bem bizarro, mas esse experimento mostrou realmente a conclusão dele, né, a tese que ele criou e que ele provou, era de que uma pessoa normal, que tem seus próprios princípios, elas podem ultrapassar esses princípios em nome de um líder que, teoricamente, sabe o que está fazendo. Então, assim, basicamente, eles provaram que os soldados, claro que eles são culpados, a teoria não era para provar que os soldados não eram culpados da morte daquelas pessoas, mas eles provaram que os soldados, eles foram capazes de cometer crimes até contra o seu próprio princípio, em nome de um líder que eles admiravam, que respeitavam ou até que tinham medo, que era Hitler, né, claro. Mas nesse caso era um simples médico, e que se dizia médico, não é nem que assim, eles já conheciam e admiravam o médico, não. Era um suposto médico de uma pesquisa supostamente segura. Mesmo assim, mesmo não sendo uma pessoa que eles admiravam profundamente, só pelo título de ser médico e de afirmar que estava tudo sob controle, eles continuavam nessa barbárie, né, até. Então, assim, seguindo, eu queria apresentar um conceito para vocês, que é a perseverança nas crenças. Seguindo esse mesmo raciocínio, né? Se uma pessoa ela é capaz de matar por causa de uma liderança, digamos assim, de uma pessoa de poder respaldando aquilo, imagina do que mais ela não é capaz de fazer, né? Coisas mais simples ficam bem fáceis. Eu queria trazer o conceito para vocês da perseverança nas crenças. Esse é um conceito desenvolvido por psicólogos também, depois eu vou trazer o nome mais científico dele, mas é um conceito
realmente respaldado pela psicologia, que realmente acontece. Alguém quer ler? Perseverança nas crenças. A perseverança na crença é a tendência de manter as próprias crenças, mesmo diante de evidências que as contradizem. Vemos essa tendência em todos os tipos de crenças, incluindo aquelas sobre si mesmo e os outros, bem como crenças sobre a maneira como o mundo funciona, incluindo preconceitos e estereotipos. Obrigada. A perseverança nas crenças é um conceito bem interessante que a gente vê muito se repetir na prática, que é, basicamente, a pessoa ter as suas crenças, as suas definições de mundo e até os seus preconceitos, né, como a gente vê em muitos casos, e mesmo com base em evidências, quando outra pessoa contradiz aquela crença que essa pessoa tem, a nossa tendência, psicologicamente falando, isso é comprovado, é se defender. Ou a se defender não só daquela pessoa, mas se defender da gente mesmo. A gente acaba contradizendo as evidências, que são bem claras ali, muitas vezes físicas, palpáveis, para permanecer na nossa crença anterior. E isso tem muito a ver também com o estudo científico, o estudo anterior, que por causa de um líder, por causa de uma figura de poder, a gente continua naquela mesma crença, a gente continua no mesmo pensamento, muitas vezes errado, muitas vezes comprovado que está errado, mas por um motivo próprio. Só um segundo. Ok. Seguindo em relação a isso, a gente vê o viés de confirmação. Esse é o nome próprio para a perseverança nas crenças. O viés de confirmação é o nome que os psicólogos dão para isso. Alguém pode ler? O viés de confirmação é a tendência de buscar, interpretar, favorecer e recordar informações de uma forma que confirme ou apoie as crenças ou valores anteriores de alguém. As pessoas exibem esse preconceito quando selecionam informações que apoiam seus pontos de vista, ignorando informações contrárias, ou quando interpretam evidências ambíguas como suporte para suas atitudes existentes. O efeito é mais forte para os resultados desejados, para questões carregadas de emoção e para crenças profundamente arraigadas. O viés de confirmação não pode ser eliminado inteiramente, mas pode ser gerenciado, por exemplo, pela educação e treinamento em habilidades de pensamento crítico. Vocês percebem agora um dos pontos desse estudo? O nosso desafio, como seres humanos, é saber que isso é comprovado cientificamente, que é uma tendência própria do ser humano, querer comprovar as suas crenças, independente de que várias provas digam o contrário. A gente tem que ir contra isso, saber que isso não vai desaparecer do nada, como fala aqui o artigo, não vai ser algo fácil de tirar, mas é pela educação, ou seja, educar as nossas habilidades, educar a nossa mente a receber as informações. Eu acho que todo mundo no movimento tenta fazer isso realmente. A gente só está trazendo aqui a parte teórica do que a gente já vive na prática, de justamente a gente querer permanecer na nossa crença antiga, independentemente de saber que essa crença antiga está errada. E pelo pensamento crítico, que a gente, particularmente na nossa educação, eu posso afirmar isso com todas as letras, a gente não desenvolve um pensamento crítico. A gente não é estimulado a desenvolver um pensamento crítico. Então, quando nós temos pais que desenvolvem esse pensamento na gente, a gente é sortudo. Mas, infelizmente, é a minoria que consegue desenvolver isso na infância. Muitos de nós não temos o pensamento crítico. O que a gente tem que fazer contra isso? Desenvolver um pensamento crítico, começar
a realmente parar em todas as situações da vida, as mais simples, das mais simples às mais complexas, parar e entender se a gente está realmente pensando de forma certa. É engraçado o viés de confirmação, que eu pesquisando, né, nas minhas pesquisas, vi alguns exemplos bem engraçados e que eu assim, realmente já presenciei. Um dos exemplos que eu vi foi de uma pessoa que acredita ser boa motorista, ou bom motorista, né? A pessoa acha que é realmente um bom motorista. E ela toma uma multa. Ela toma uma multa por alguma quebra na lei de trânsito. Em base naquela evidência, ela não vai mudar o seu pensamento de que ela é uma boa motorista. Por quê? Porque só foi uma coisa. Todo mundo é passível a erro, né? Todo mundo pode cometer um erro. Então, não, eu sou um bom motorista, só cometi uma infração. Não quer dizer que eu sou um motorista ruim, que eu sou barbeiro, que eu faço bobagem no trânsito. Mas aí, essa mesma pessoa, ela tem 3 acidentes nas costas. Já bateu o carro 3 vezes. Já caiu de moto 4 vezes. Já tem muitas multas aí, vários pontos na carteira. E ela continua se achando boa motorista. Aí já é assim, já é doença. Porque tem tantas evidências de que você é um péssimo motorista, uma péssima motorista, e você ainda não aceita. Porque você acredita que você é um bom motorista. Isso acontece muito. Isso aí a gente não precisa nem ir muito longe para saber. Mas, assim, foi um exemplo engraçado. Eu achei um exemplo realmente engraçado que acontece e que a gente pode aplicar para a nossa vida como um todo. Esse é um exemplo bobo, né? Que é fácil de ser desmistificado, é só a pessoa olhar o tanto de besteira que já fez no trânsito e entender, nossa, eu preciso melhorar. Mas isso a gente tem nas pequenas coisas. A gente tem isso arraigado na gente em diversas coisas, e principalmente nas não palpáveis, coisas que a gente não consegue tocar, né? Não consegue, a não ser pelas atitudes, não consegue realmente ver. Como, por exemplo, as crenças. Esse é um grande exemplo de viés de confirmação. Alguém vem, ataca a nossa crença, não necessariamente violentamente. O que eu quero dizer em relação a atacar é contradizer aquilo que a gente acredita, e a gente, porque tem certeza daquilo, a gente não muda a nossa opinião. E isso é muito perigoso. Eu quero continuar falando de alguns pontos que aí já vem para coisas até mais sérias. Eu quero trazer um conceito também que está na Bíblia, que a gente já conhece, é um conceito simples, mas está lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Se vocês puderem abrir. Quem achou, se puder ler. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada pela própria consciência. Obrigada. Não. Eu quero trazer o conceito que trouxe aqui esse segundo verso. Esse aqui já é o 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Essa cauterização da consciência, eu pensei assim, que tem muito a ver com o que a gente fala de coração endurecido, digamos assim. É engraçado que a gente atribui muito ao Espírito Santo a questão de a gente fazer algo errado, e assim, na primeira vez que a gente faz, a gente sente aquela dor, né? Sente aquela culpa. E à medida que a gente vai avançando naquela coisa que nossa consciência acusa como errada, a gente vai deixando de sentir a dor. A gente vai deixando de sentir a culpa. Só vai, sabe? E a gente tem que ter cuidado ao atribuir isso ao Espírito Santo, porque isso é uma questão simples, é uma comprovação científica,
de que isso é basicamente a cauterização da consciência. É uma coisa muito simples. É o poder do hábito. Simples assim. O que acontece? Você sabe que não é bom tomar vinho com álcool, né? Não é bom tomar álcool. Não é. Definitivamente, a gente sabe que não é bom. E não é algo aceitável no nosso meio, digamos assim, nos nossos princípios, realmente. Mas aí a gente chega muito cansado do trabalho, muito estressado, saiu de um dia horrível. Isso é um exemplo extremo, tá, gente? É um exemplo que eu acho que não acontece, mas eu quero dar esse exemplo mais extremo mesmo. Mas aí a gente passa no supermercado, compra aquele vinho que você ama, que você costumava tomar, mas aí aceitou que não era bom, não fazia bem para você, e você parou, mas aí hoje você está muito cansado, né? Pode, hoje tá tudo bem fazer isso. E aí você toma aquela garrafa de vinho na noite que você está muito cansado. Na outra semana acontece a mesma coisa, e aí você se sente mal. No outro dia você teve ressaca, né? Se sente muito mal, aquele peso moral, não só de estar de ressaca, mas porque a sua crença e os seus princípios não permitem fazer isso. Então, você se sente culpado. Basicamente porque a sua consciência está te acusando. A sua crença, a sua memória daquilo, diz que aquilo não é bom, que você já sofreu por aquilo, por exemplo. Então, quando você repete esse ato agora, é basicamente a sua consciência te acusando de que aquilo está errado. Mas aí, toda semana, você se estressa, né? Basicamente, todo dia você se estressa no trabalho. E aí, essa mesma pessoa, ela começa, toda vez que se estressa no trabalho, a sua recompensa à noite é tomar uma garrafa de vinho, ou até, sei lá, 2 taças de vinho. Não tá nem tão mal assim, já estou diminuindo. Mas aí, essa sua consciência vai sendo cauterizada. Você começa a normalizar aquilo, entende? Isso é cauterização da consciência, não necessariamente é o Espírito Santo. É realmente chocante, mas é um conceito bem simples e que eu acho que dá para a gente concordar de que, voltando ao exemplo da saia, vocês acham que quando a mulher usava calça, naquele período que a gente tinha como errado usar calça, a consciência acusando ela, vocês acham que era o Espírito Santo? Se a gente hoje sabe que não era uma questão realmente de Deus falando com a gente? Então, percebem o perigo de a gente tomar tudo como se fosse o Espírito Santo falando? Porque a gente pode ter uma crença, tudo bem, que é a luz presente, a mensagem presente, não tô discutindo isso. O que eu estou discutindo aqui, se não era Deus que estava falando com a gente, em qualquer outro exemplo, vocês podem tomar qualquer outro exemplo, até do conservadorismo. Como a Rai falou no outro estudo, eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Tá errado você ser homossexual. E você mesmo tem esses desejos homossexuais. E aí a sua consciência te acusa muito forte. Foi o Espírito Santo que te acusou? Se a gente hoje sabe que não tá mal? Então, é basicamente as suas crenças, os seus conceitos, os seus preconceitos que acusam a sua consciência. Até porque Ellen White fala, não sei se vocês já viram, eu não vou ter a referência aqui, mas no Grande Conflito, Ellen White fala que o Espírito Santo fala através das pessoas. Ele te convence, na maioria das vezes, através de outras pessoas. Então, quando alguém vem e te choca com as suas crenças, com seus princípios até, e essa pessoa está certa, eu assumo que o Espírito Santo usou ela. Agora, quando a gente tem uma crença, ou até preconceito, ou alguma memória, e a nossa consciência acusa a gente, não necessariamente é o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos lá para testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, né, que é o TM 69.2, esse texto aqui, que diz o seguinte: mas vemos que Deus do céu, às vezes comissiona homens para ensinarem o que é considerado contrário às doutrinas estabelecidas. Ou seja, ela está falando basicamente o que eu falei agora, ela não cita aqui que é o Espírito Santo, né? Ela fala que é Deus, mas em outros textos ela fala que é o Espírito Santo, mas
essas doutrinas estabelecidas são confrontadas por homens usados por Deus. Vamos continuar. Visto aqueles que uma vez foram os depositários da verdade se tornarem infiéis ao seu sagrado depósito, o Senhor escolheu outros que receberiam os brilhantes raios do sol da justiça e defenderiam verdades que não estavam de acordo com as ideias dos líderes religiosos. E então, estes líderes, na cegueira da sua mente, dão ampla vazão ao que se supõe ser justa indignação contra aqueles que puseram de lado fábulas acariciadas. Agem como homens que perderam a razão, não consideram a possibilidade de eles mesmos não terem compreendido corretamente a palavra. Não abrem os olhos para discernir o fato de que têm interpretado e aplicado mal as Escrituras, edificando falsas teorias e chamando as doutrinas fundamentais da fé. Esse texto é assim, forte, né? E ele exemplifica e junta tudo na linguagem de Ellen White do que eu estou falando aqui da consciência. Esses homens, eles não estão dispostos a colocar em xeque a sua própria consciência. Então, tudo o que eles têm como base da fé deles e da fé da congregação, né, que eles passaram para essa congregação, eles têm como verdades absolutas. E nada daquilo pode ser contradito. E eu não estou falando, tá, gente, só de igreja adventista. A gente já passou dessa fase de tudo é igreja adventista. Eu estou falando realmente de a gente como um todo. Eu estou falando realmente de sair do protestantismo apostatado e dar ouvidos a esses homens que estão colocando em xeque as doutrinas já estabelecidas. E a gente, claro, acreditar neles realmente o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí sim, quando esses homens colocam em xeque as nossas crenças fundamentais, que a gente sempre teve estabelecido, né? Basicamente, ancião parmida e anciantesse, a gente realmente colocar em prova os nossos preconceitos. O mesmo livro, só que em 38.2, fala o seguinte: o mundo foi instigado pela inimizade de Satanás, e quando lhe pediram que escolhesse entre o Filho de Deus e o criminoso Barrabás, escolheram um ladrão em vez de Jesus. As multidões ignorantes foram levadas pelo raciocínio enganoso dos que estavam em posição elevada, a rejeitar o Filho de Deus e a escolher em seu lugar um ladrão assassino. A gente está vendo aqui, claro, né, vocês já perceberam, quando Jesus e Barrabás foram postos em frente à multidão para quem ia ser escolhido para morrer. E aí eu pulei um pouquinho do parágrafo, do trecho, né? E continua assim: todas as classes e seitas que revelam o mesmo espírito de inveja, ódio, preconceito e descrença manifestados pelos que levaram à morte o Filho de Deus, caso lhes fosse concedida a oportunidade, desempenhariam a mesma parte desempenhada pelos judeus e pelo povo de Cristo. Participariam do mesmo espírito que exigiu a morte do Filho de Deus. Ou seja, hoje em dia, basicamente o que ela está dizendo é que o mesmo espírito continua do mundo, o mesmo espírito que não questiona, que os fariseus só gritaram, né? Os fariseus, a gente sabe, Ellen White comenta que eles estavam no meio da multidão e eles instigaram aquela multidão a escolher Jesus para morrer. E isso, ela comenta em vários outros textos, que não é porque eles foram instigados pelos fariseus que eles são inocentes desse crime. Não é porque eles seguiram a multidão, né? Aceitaram o efeito manada, que eles vão ser salvos, ou que eles vão ser perdoados sem pedir perdão. Se a gente, como ser humano, como seres pensantes, não vamos contra das nossas tendências, a gente sabe que tem essa tendência de ir na multidão, de acreditar no que está todo mundo acreditando, ou até de não acreditar no que todo mundo está acreditando, mas acreditar no que o líder que você tanto ama acredita. E isso é interessante porque a gente realmente pensa que a gente está livre de tudo isso, que a gente agora está tranquilo e
já aceitamos a verdade, não precisamos mudar nada. Claro que a gente fala, né? A gente professa, eu acredito que tem que mudar muita coisa. Mas a base fundamental da nossa consciência, a gente realmente acha que está sólida, que está sólida na verdade, digamos assim. Mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, com as teorias que a gente ouve. A gente ouve muita teoria, ainda temos arraigadas muitas crenças do protestantismo apostatado e conservador, e não conseguimos deixar de lado realmente abrir a mente, sabe? Dar aquela explosão na mente, que você consegue desenvolver um raciocínio crítico e entender muito mais que isso, muito mais do que aceitar a verdade, que é entender a verdade. É realmente parar e estudar por si mesmo a verdade. Entender o que está sendo dito, aceitar o que está sendo dito e realmente se aprofundar no que está sendo dito. Deus usou os homens, Deus usou os nossos líderes para falar com a gente, para tirar a gente do conservadorismo, digamos assim. Mas agora cabe a nós realmente entender e colocar essa verdade na nossa consciência, na nossa memória, colocar no nosso subconsciente, para que quando a gente for tomar decisões difíceis, decisões que a gente precisa realmente ter muito firme a nossa fé, a gente não falhar. Eu quero fechar com um texto que está lá em Testemunhos 5, Testemunhos para a Igreja, né, volume 5, 216.1. É um texto muito conhecido, acho que alguns de vocês até já mataram qual é, só pela referência, porque é um texto realmente que a gente já utilizou muito e, né, pode continuar utilizando. Alguém quer ler? O que estão fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Amém. Obrigada, Cris. Esse texto a gente já usou tanto para respaldar nosso conservadorismo, e hoje a gente pode usar ele justamente para respaldar a nossa verdade presente. O modelo do mundo, o molde ao modelo mundano, a anciã Tesse e o ancião Parminder também, muitas vezes, já comentaram claramente que o modelo mundano é o conservadorismo. Assim, o contrário agora. E é interessante que o molde, quando a gente pensa no molde, vamos tomar a parábola do pão. A gente coloca o pão lá de forma redonda, né? Só deixa o pão meio arredondado, assim, comprido, e coloca no molde, coloca na forma de pão. E aquele pão, quando for para o forno, ele não está com o modelo ainda, né? Ele não está com o formato do molde que a gente colocou. Quando ele for para o forno, ele vai crescer, ele vai fermentar e vai tomar exatamente o molde, o modelo que a gente colocou ele. Então, esse é o momento para a gente se preparar. Antes do teste, antes do decreto dominical literal. Quando o decreto dominical acontecer, né, como a gente vê, como a gente sabe como vai ser, não em relação ao domingo, mas só tomando a nomenclatura, né, a gente já vai estar moldado. E esse molde, essa forma de pão, ela vai ser a forma de Deus ou a forma de Satanás, a forma do mundo. Então, hoje, eu digo isso muito para mim, se a gente não criar o pensamento crítico, a gente ainda pode cair. E como a Rai falou, é um medo muito grande de a gente, por causa dos nossos preconceitos, por causa das coisas que estão realmente fixas e teimam em não sair da nossa mente, é que a gente pode cair, perecer, mesmo a gente professando acreditar na verdade.
Então, eu acho que esse tema que o Parminder abriu, pode falar. Eu lembrei que sua mãe falou ontem também sobre o caminho estreito, né? E chegou a mencionar as duas balas, né? E de fato, assim, o Anselmo Parminder descreve o perigo maior, esse conservadorismo, e eu penso que, ao mesmo tempo, há que entender que é um outro perigo grande, né? Que é uma falta de liberdade, né? Porque, sob o pretexto de abandonar o conservadorismo, de repente, há pessoas que estão justamente praticando aquilo que você citou apenas como exemplo extremo, né? Que seria apenas uma forma para ilustrar, mas eu acho que é mais real do que a gente talvez queira admitir. Sim. Então, há dois extremos, tá? Há duas valas, né? Exatamente. Muito bom. É tipo pêndulo, né? Quando a gente está muito num extremo e tenta voltar, a gente tende a ir para o outro extremo. E é muito perigoso, realmente. É o que eu estava comentando sobre o hábito, realmente. Eu também usei para ilustrar. Mas é como você falou, também acho que é muito mais real do que o que a gente pensa. A gente acaba cauterizando a nossa consciência de forma contrária. De forma a realmente fazer coisas que a gente sabe que não está bem, mas com o pretexto de que a gente está aprendendo a nova verdade e a gente está se tornando liberal e isso envolve tudo. Então, é realmente muito perigoso. E é como a Rai falou, a norma do casamento, da santidade do casamento, ela não baixou e nunca vai baixar. Então, a santidade em relação a todas as outras coisas também, elas vão continuar. Maravilhoso. Esse comentário final, eu acho que a gente pode fechar por aqui. Se alguém tiver mais algum comentário, mais algo a acrescentar. Senão, nós podemos orar. Então, vamos nos ajoelhar. Senhor, eu te agradeço imensamente pelo nosso estudo, pelo nosso sábado, porque podemos nos reunir. Também te agradeço porque o Senhor tem revelado tantas verdades que a gente nem imaginou que pudessem ser reveladas. Obrigada pelo privilégio de viver nessa época e de, além de viver nessa época, de estar nesse movimento. Te agradeço muito porque o Senhor usa homens, o teu Santo Espírito usa os homens para realmente contrapor as verdades que nós já tínhamos como fundamentais, como verdades absolutas. Obrigada porque o Senhor muda o nosso pensamento, muda o nosso coração. E eu te peço que o Senhor nos amolde à tua forma, que a tua forma seja nossa e que, quando formos testados, sejamos aprovados, que realmente tenhamos a tua mente. Te agradeço mais uma vez por esse sábado. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar com os nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos. E eu te peço que abençoes o restante desse sábado, que possamos nos manter em tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.